Glória a Deus. Efésios capítulo de número 6, versículos de número 10 até o versículo de número 12. Vou fechar. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de quê? Toda a armadura de Deus, Para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Para que possais o quê? está firme contra as astutas ciladas do diabo. Para que possais o quê? Está firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. A nossa luta é contra quem? Principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Amém. Poder sentar. Diga comigo. A guerra é invisível. Diga de novo. A guerra é invisível. O texto de Efésios é um texto, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 62 depois de Cristo, quando estava aprisionado em Roma, aguardando o seu julgamento. Paulo escreve uma carta que serviu de parâmetro doutrinário para todas as igrejas que existiam na região da cidade de Éfeso. E o que nos chama a atenção nessa noite é o teor da carta que Paulo escreve àquela igreja. Para os irmãos entenderem o que Paulo quer dizer, no capítulo de número 6, no versículo de número 10 até o versículo de número 20, nós precisamos primeiro entender o contexto em que aquela igreja estava quando Paulo escreve aquela carta. No capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, Dr. Lucas, ele vai escrever acerca da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo é uma viagem repleta de impactos, de milagres e maravilhas espirituais. No capítulo de número 16 de Atos, nós vemos Paulo e Filipos sendo chicoteado juntamente com Silas, aprisionado no cárcere interior, cantando hinos e orando a Deus, e à meia-noite Deus os visitando, fazendo com que as cadeias caíssem e que o carcereiro se convertesse. Após saírem da prisão de Atos 16, o capítulo 17 vai falar acerca do impacto
que Paulo estava ocasionando pela graça do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Tanto que o capítulo 17 de Atos, o escritor vai especificar uma frase daquele povo da Ásia quando diz assim: aqueles que têm revolucionado o mundo têm chegado até a nós. Só que o ministério de Paulo na Ásia não acaba, porque diferente de Pedro, que foi escolhido como apóstolo entre os judeus, Paulo foi escolhido como apóstolo entre os gentios, que em sua maioria da região da época em que ele estava era formada por romanos e gregos. E no capítulo 19, Paulo chega a uma cidade portuária, a uma cidade que tinha um anfiteatro, a uma cidade que poderia ser comparada hoje com uma Nova York, uma Londres, uma São Paulo, um Rio de Janeiro. A cidade que Paulo chega, por nome Éfeso, é uma cidade que pode ser considerada uma metrópole, ou quem sabe uma megalópole, que é uma junção de duas grandes metrópoles. Quando Paulo chega àquela cidade, Éfeso é uma cidade consolidada, economicamente, socialmente. É como se fosse hoje a cidade de São Paulo, que tem tudo que a pessoa precisa em todas as áreas econômicas e sociais. Quem gosta de noitada, lá a noite dura 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias por ano. Se a pessoa gosta de boate, lá em São Paulo tem. Se a pessoa gosta de passear em parque, lá em São Paulo tem. Se a pessoa quer investir, lá tem. Se quer emprego, empresa, lá também tem. Então Éfeso era da mesma forma estruturada como São Paulo é. Uma cidade que não dependia de nada e de ninguém, no sentido econômico e social. A história diz que Éfeso era uma cidade portuária. Sendo ela portuária, era um local onde muitos navios atracavam e mercadores compravam e vendiam naquela cidade. Éfeso, por ser influenciada pela Grécia, que era a grande dominadora mundial da época, tinha lá um anfiteatro, onde as pessoas se reuniam para ver peças, para ver teatro, para ver shows, para ver pessoas. Mas Éfeso, além de ser uma cidade politicamente, economicamente e social estruturada, Éfeso, por ser tudo isso, consequentemente se tornou uma cidade pagã. E quando eu falo que Éfeso era uma cidade pagã, eu quero dizer que Éfeso era uma cidade idólatra, aonde imperava a idolatria, a feitiçaria e todo tipo de religião possível estava dentro de Éfeso. Éfeso era uma cidade moderna, era uma cidade que aceitava todo tipo de religião, desde que não a atrapalhasse economicamente. E quando Paulo chega ali, Paulo encontra no âmbito espiritual uma cidade que adorava a uma deusa da mitologia grega chamada Diana. Eu sempre tenho citado aqui quando falo de Éfeso. Diana era a grande deusa dos Efésios, era uma grande deusa da Grécia e também conhecida como a deusa da fertilidade. Para vocês terem uma ideia, Diana era uma deusa conhecida mundialmente e muitas pessoas iam até Éfeso devido ao seu povo para cultuar a deusa Diana e, consequentemente, pelo fato do grande turismo religioso devido ao templo da grande Diana, existia em Éfeso alguns ourives de prata, pessoas que faziam amuletos de prata como se fosse aqueles amuletos de santos, para que as pessoas levassem de lembrança ao retornarem à sua cidade e ao seu país.
Muitos dependiam disso, muitos haviam prosperado através disso. E de repente passa o apóstolo Paulo, acompanhado de um casal de pessoas, um por nome Áquila e a sua esposa por nome Priscila. No ano de 52 depois de Cristo, chega o apóstolo Paulo acompanhado do casal Áquila e Priscila à cidade de Éfeso. E quando eles chegam à cidade de Éfeso, a amizade deles havia sido construída pelo fato que, da mesma forma que Paulo era fazedor de tendas, Áquila e Priscila tinham uma empresa que fabricava tendas, e talvez o apóstolo Paulo tenha trabalhado para eles e com eles. E Paulo, fazendo um laço de irmandade e amizade com Áquila e Priscila, os levam até a cidade de Éfeso para acompanhar o seu ministério, porque Paulo entendia que não tinha condições de andar só. Paulo começa a pregar, e segundo o texto do próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no seu versículo de número 8, Paulo passa 3 meses na sinagoga, debatendo acerca do Cristo ressurreto com os judeus, porque pelo fato de haver várias religiões, também em Éfeso existiam judeus, e por existir judeus, existiam sinagogas, e por existir sinagogas, existia lugar de culto. Então a história diz que Paulo, durante 3 meses, debate acerca do Cristo ressurreto com os judeus. Muitos dos judeus que estavam ali, devido a não estar tão influentemente ligado ao judaísmo lá em Jerusalém e em Israel, a história diz que eles creem no Evangelho, e a pregação do Evangelho através de Paulo começa a surtir efeito, porque quando Paulo chega lá, já existia discípulos de João Batista, mesmo sendo eles discípulos de João Batista e de João, não conheciam o batismo de Cristo por água e nem o batismo com o Espírito Santo. E Paulo começa a propagar os seus batismos. Pessoas são batizadas nas águas, pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Judeus começam a se converter ao Evangelho, ao Cristo que Paulo pregava e propagava. Imagine vocês que Éfeso era uma cidade estruturada em todas as áreas, socialmente, culturalmente e espiritualmente. De repente, chega o apóstolo Paulo pregando uma religião que destoa daquilo tudo que Éfeso estava acostumado. Ou seja, Paulo chega com o título de revolucionário. Paulo, ele chega em Éfeso com o título de revolucionário. E a proporção que Paulo prega, Paulo precisava retornar para Jerusalém porque tinha um concílio agendado lá. Só que as pessoas que se converteram ao Evangelho pregado por Paulo pediram que ficassem. Paulo deixa Áquila e Priscila, vai para Jerusalém. Mas a Bíblia diz em Atos 19 que Paulo retorna. E neste retorno, Paulo passa pouco mais de 2 anos. E quando Paulo retorna, a Bíblia diz que Paulo começa a dar continuidade àquilo que ele já pregava na sinagoga. Só que Paulo não se limita mais somente à sinagoga. Paulo começa a pregar em praça, e a gregos e a romanos. A proporção que Paulo começa a pregar a gregos e a romanos, a Bíblia diz que os sinais começam a seguir a Paulo. E o texto é bem claro, Atos capítulo 19 e versículo de número 8, que Paulo pregando, versículo de número 12, sinais e maravilhas acompanhavam a pregação de Paulo. Eu vou explicar para você entender. Quando Paulo pregava, as pessoas vinham enfermas, Paulo orava e era curado. As pessoas vinham endemoniadas, Paulo botava a mão e em nome de Jesus os demônios eram expulsos. E no capítulo 19, você pode ler em casa, a unção que estava sobre Paulo era tão grande, a intimidade que Paulo tinha com Deus estava tão tremenda, que neste capítulo
a Bíblia nos relata, o texto diz, que as pessoas, vendo que Paulo estava tão ocupado com os milagres e maravilhas que ocorriam através do nome de Cristo por sua vida, começaram a pegar lenços, começaram a pegar aventais de Paulo, e a proporção que pegava, levavam, e diz o texto, está escrito aqui, não é heresia, que o lenço e o avental de Paulo, quando era colocado, as pessoas eram curadas e os demônios eram expulsos, porque Jesus disse: os sinais seguirão aqueles que creem. E quando as pessoas começaram a ver que até o lenço e os aventais de Paulo curavam, a aglomeração começou a aumentar, porque a curiosidade começou a ser despertada entre gregos e romanos, judeus e prosélitos, que é gentios convertidos ao judaísmo. Então, a atenção, olha para mim, a atenção que era dada à deusa Diana deixou de ser dada a ela e começou a ser dada ao Jesus que Paulo pregava. Ou seja, começou-se Paulo a despertar na sociedade dos Efésios uma certa inveja. Por quê? Porque as multidões não iam mais para o templo de Diana. A multidão não procurava mais os ourives para comprar pulseiras, para comprar colar, como a imagem da deusa Diana. Não, as pessoas deixaram de procurar Diana e começaram a procurar o Paulo que pregava acerca de Jesus, que morreu e ressuscitou. Imagine numa sociedade estabelecida, de repente chega alguém e começa a quebrar paradigmas, começam a quebrar estruturas que estão formadas há muito tempo. Paulo começa a revolucionar, Paulo começa a chamar a atenção. E o chamar a atenção que Paulo traz duas vertentes. Uma vertente do bem, porque as pessoas começam a parar para ouvir o que Paulo pregava, porque a pregação era seguida por sinais. E a outra vertente é que Paulo despertava nas outras pessoas a inveja e o ódio. Então a estrutura econômica da sociedade dos Efésios, que era basicamente dos portos, do anfiteatro e do templo de Diana, começou a ruir, começou a se desestruturar. Eu vou te explicar para que você possa entender. Os comerciantes deixaram de vender lembrancinhas de Diana. As pessoas deixaram de gastar o seu dinheiro com aquilo que estava relacionado à deusa Diana. As pessoas, quando alguém perguntava: quer comprar um pingente de Diana? Dizia: não, eu agora quero ouvir aquilo que o Paulo fala sobre o tal do Jesus. Paulo desperta ódio, e diz a Bíblia, no capítulo 19 do Atos dos Apóstolos, que quando Paulo desperta o ódio, existia um ourives de prata que fazia pingentes, que fazia adereços, que fazia adornos acerca de Diana, acerca da deusa Diana, chamado Demétrio. Ele começa a se levantar contra Paulo. Ele chama toda a sociedade, toda a classe política, toda a estrutura social de Éfeso, e diz o seguinte: olha, nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos tomar uma ação, porque o tal do Paulo que chegou aqui pregando o tal de Jesus, ele está causando uma revolução. Eu não consigo mais vender 30% daquilo que eu vendia antes, eu não consigo mais vender 30% daquilo que eu fazia antes. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Demétrio impulsionado por Satanás, porque, irmãos, quando Paulo desestrutura o paganismo da Diana, Satanás se enfurece, porque a adoração a Satanás embutido em Diana é trocado pela adoração do Deus vivo, Deus de Israel. Satanás se levanta, sabe por quê? Porque enquanto a igreja estiver calada, a igreja não estará incomodando o inferno. Enquanto a igreja estiver amordaçada, de boca fechada, a igreja não estará
estará incomodando o inferno. Mas quando a igreja entender o seu papel na terra e começar a cumprir o seu papel, a igreja vai incomodar o inferno. E quando a igreja incomodar o inferno, Satanás vai se levantar para tentar parar a igreja. Só que o texto bíblico diz que ele brama ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar, mas não pode nos tocar, porque ao nosso redor tem anjos de Deus nos guardando e nos livrando e nos protegendo. Mas enquanto a igreja, como foi pregado ontem até pelo pastor, estiver no papel de inércia, parada, acomodada, sem falar de Jesus, sem fazer com que os sinais se sigam, não se preocupe, porque Satanás não está nem aí para você, nem chegando. Diga para quem está do seu lado: enquanto você não agir, você não vai incomodar o inferno. Mas quando você começar a abrir a boca e deixar Deus encher da sua palavra e do seu poder, você vai ser um problema para o diabo e para os demônios do inferno. E Paulo começa a incomodar. A proporção que Paulo começa a incomodar, Satanás diz: o negócio está feio, eu estou perdendo espaço e preciso agir. Então Demétrio se levanta, reúne a multidão, vai até o procônsul da cidade de Éfeso, que é o representante legal do Império Romano, que na época era o imperador Domiciano. E a história diz que então eles se levantam, só que o levante-se de Demétrio não surge efeito, porque o procônsul disse: vocês não têm acusação palpável contra este Paulo e contra o Jesus que ele prega. E a Bíblia diz que Paulo continua pregando. E quando Paulo prega, a igreja de Éfeso, que era pequena, começa a crescer, a igreja começa a ganhar membro. Paulo prega, pessoas se convertem. Paulo prega, pessoas são libertas. Paulo prega, pessoas são curadas. Paulo prega, pessoas são transformadas. O evangelho começa a se espalhar. Na época não tinha WhatsApp, na época não tinha Instagram, na época não tinha Facebook, na época não tinha Orkut, na época não tinha MSN, na época não tinha mensagem textual. Então, na boca a boca, alguém dizia: tem um tal de Paulo aí, que até os lenços e aventais dele faz milagre, cura, expulsa demônio, expulsa espíritos malignos. Então o evangelho começou a ser propagado de boca a boca. E a proporção que o evangelho se espalhava, Rony, a Bíblia diz que pessoas se convertiam, porque os curiosos chegavam, iam ouvir aquilo que Paulo pregava e se convertia. A igreja de Éfeso cresce, a igreja de Éfeso propaga. E eu vou te dizer um negócio: a história diz que Éfeso se tornou uma igreja espiritual. A igreja de Éfeso se tornou uma igreja espiritual. Paulo vai embora. 3 anos depois de ter instituído casa em Éfeso, Paulo vai embora. A igreja está estruturada. Ele deixa lá alguns dias o apóstolo, o seu amigo Timóteo. Timóteo começa a ser pastor daquela igreja, começa a pastorear. Éfeso é uma igreja pentecostal. Éfeso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Éfeso tinha dom de profecia, Éfeso tinha dom de revelação, Éfeso tinha pregador, Éfeso tinha adorador, Éfeso tinha liderança, tinha manifestação do Espírito Santo. Eu estou conjecturando. Éfeso tinha interpretação de línguas. Éfeso era uma igreja abençoada. Todo mundo queria congregar na igreja de Éfeso. Todo mundo queria pregar na igreja de Éfeso. Todo pregador queria pregar na igreja de Éfeso. O Apolo pregou na igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso, irmão, era a igreja que o povo olhava, o diabo olhava e dizia: essa igreja era uma igreja que causa problema. Por quê? Porque Éfeso é uma igreja espiritual. Enquanto a igreja é como a igreja
enquanto a igreja é como a igreja de Laodiceia, que nem é quente e nem é frio, nem é frio e nem é quente, mas é morno, está em cima do muro, ela não incomoda ao inferno. Mas quando uma igreja é uma igreja pentecostal, uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, uma igreja que pede perdão, uma igreja que tem arrependimento, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem relacionamento interpessoal, é uma igreja abençoada, ela incomoda o inferno. Mas enquanto a igreja é uma igreja fria, que não tem vida, Satanás não está nem aí para essa igreja. Quando você vê uma árvore sendo apedrejada, irmão Lopes, é porque a árvore está dando fruto. Se você não está sendo caluniado, olha para mim, é porque alguma coisa está errada. Se alguém não está lhe difamando, é porque alguma coisa está errada. Se não tem ninguém falando mal de você, é porque alguma coisa está errada. Porque o segredo do Evangelho é que ninguém gosta de crente. Isso não está escrito na Bíblia, tá? Porque Jesus disse assim: por causa do meu nome vocês serão odiados por pai, odiados por mãe, odiados pelo mundo, odiados pelas pessoas. Porque crente é diferente. Crente, ele tem uma vida diferente, ele fala diferente, ele anda diferente, a conversa dele é diferente, e consequentemente, pelo fato de ele ser diferente, ele acaba incomodando. E quando o crente incomoda, é porque ele está fazendo aquilo que Deus quer. Não é incomodar no sentido de ser ranzinzo, não é incomodar no sentido de ser antissocial, é incomodar quando ele tem uma vida santa. Quando você tem uma vida santa, o ímpio vai olhar para você e vai dizer: olha que crente cheio de coisa, tudo é repreendido, tudo o sangue de Jesus tem poder. Isso é um crente. Porque crente tem que ser igual pastel de beira de estrada. Quem viaja muito sabe como é pastel de beira de estrada. Pastel de beira de estrada é quadrado, tem pouca carne e é cheio de óleo. É assim que é pastel de beira de estrada. Crente pentecostal tem que ser assim, igual pastel de beira de estrada. Tem que ser quadrado, tem que ter muita pouca carne e tem que estar cheio de óleo, que é a presença do Espírito Santo na vida dele. Quem é pastel de beira de estrada, assim, levanta a mão para você. Quem é pastel de beira de estrada? E a Bíblia diz que então Paulo incomoda, a igreja de Éfeso cresce, é uma igreja pentecostal. Aí Paulo vai embora. Olha para mim que eu vou começar a pregar agora, falta 15 minutos. Aí Paulo começa a ir embora. Paulo vai para Roma, Paulo está aprisionado. 10 anos depois, ele está na prisão, esperando o julgamento de Félix, esperando ser julgado pelo imperador romano. E a Bíblia diz que Paulo começa a escrever cartas. Dentre as cartas que Paulo escreve, sendo que Éfeso é uma igreja que recebeu 2 cartas. A primeira carta foi em 62 depois de Cristo, escrita por Paulo. A segunda carta já está em Apocalipse, entre as cartas das 7 igrejas da Ásia, escrita pelo próprio Jesus, ou ditada pelo próprio Jesus e escrita pelo apóstolo João. E a Bíblia diz na carta que Paulo manda, que Paulo escreve, o texto diz que Paulo, preocupado com aquela igreja, quer a igreja pentecostal, quer a igreja como pastel de beira de estrada, é uma igreja abençoada. Só que, como eu disse, quando a igreja é fria, é crua, só vive falando mal do outro, só anda com picuinha, com contenda, o diabo não está nem aí para essa igreja. Mas quando a igreja é uma igreja de oração, de consagração, de santificação, Satanás fica preocupado. E Paulo, sabendo da condição espiritual daquela igreja, ele se preocupa e dá uma carta de advertência, uma carta de conselho, relação de pai e filho, de filho e pai, de marido com mulher, de senhor com servo, de servo com senhor. Só que quando Paulo termina esses conselhos, principalmente de filhos e pais, nos 4 primeiros versículos do capítulo 6, Paulo começa a escrever a partir do versículo de número 10 sobre algo que o crente ainda não conhecia, chamado guerra espiritual. Chamado guerra o quê? Espiritual. Chamado guerra o quê? Enquanto eu bebo, você repete de novo. Chamado o quê? Espiritual. Guerra espiritual. E Paulo sabia que o crente, quando ele aceita Jesus, ele vai participar de uma guerra que não é visível. Essa guerra tem um prêmio. Hoje as guerras mundiais, seja a Ucrânia contra a Rússia, seja a China que quer levantar uma guerra contra a Tailândia, seja uma guerra
entre Israel e contra o Hamas. Muitas dessas guerras ao longo da história são guerras voltadas para a possessão de terras e domínio de povos. Só que essa guerra que Paulo está descrevendo, essa luta do versículo de número 11 e versículo de número 12 do livro de Efésios, é uma guerra que não é uma guerra por terreno, não é uma guerra por domínio, é uma guerra por algo chamado coroa da vida. É uma guerra pelo quê? Existe nessa guerra dois lados: o lado da igreja, que tem um general de guerra ao lado, e o lado do adversário chamado Satanás. Porque o nome Satanás no original quer dizer adversário, e o diabo quer dizer acusador. Então Satanás é o nosso adversário, e pelo fato dele ser adversário, ele já está condenado. Vou falar um pouquinho para explicar de angiologia. Segundo a angiologia, o diabo é um anjo caído, que caiu do céu após tentar colocar o seu trono na direção do trono de Deus. Aí Ezequiel tem uma visão com a estrela caindo de alto a baixo, como estrela caíste do céu, Satanás. Ele cai do céu, é expulso do céu, juntamente com uma terça parte dos anjos que se rebelaram. E o texto diz que Satanás, a partir dali, está aguardando a sua sentença final, aonde diz Apocalipse que no milênio ele será aprisionado por 1000 anos, depois será solto para enganar, depois será destruído para como sempre lançado no lago de fogo e enxofre. Que quando foi criado para o diabo e para os anjos que se rebelaram juntamente com ele, totalizando uma terça parte dos anjos, 30% dos anjos que existiam na época. Então o lago de fogo e enxofre foi criado para ele. Só que ele não está satisfeito. Satanás está na terra atrás de moradores para morar com ele no inferno. Ele não quer morar lá no inferno sozinho. A partir disso começou a existir uma guerra no mundo que nós não podemos ver, chamado mundo espiritual. Para você entender o que é o mundo espiritual e o que é a tal da guerra, enquanto você está aqui na noite de hoje, existe uma guerra muito grande no mundo espiritual. Satanás trabalha dia e noite, porque ele é espírito, então ele não descansa. Ele trabalha dia e noite para tentar te impedir de entrar numa tal terra prometida por Jesus, chamada Nova Jerusalém. O objetivo desta guerra é que no final você não entre nessa tal de Nova Jerusalém, que segundo a visão que João teve na ilha de Patmos, é uma cidade que tem ruas de ouro, muros são de cristais, tem um rio chamado Rio da Vida, e tem uma árvore que é a árvore da vida, a mesma que está em Gênesis, que Deus disse a Adão e Eva que não comessem o fruto da árvore da vida. Essa árvore está lá no céu, na Nova Jerusalém. O diabo quer que você não vá morar lá, mas se você vai fazer companhia para ele eternamente no inferno. Então a Bíblia diz que existe uma guerra. Para quê? Para que Satanás lhe distraia. E essa guerra é uma guerra que nós não levantaremos espada, é uma guerra que nós não vamos precisar de 38, de 22, de ponto 40, de metralhadora, de bazuca. Nós não precisaremos de bomba atômica, nós não precisaremos de caça, nós não precisaremos de tanque, nós não precisaremos de invasão cibernética, nós não precisaremos de nada disso. Só que eu quero que você preste atenção, porque isso é sério. É uma guerra espiritual muito séria. E essa guerra, por ser uma guerra espiritual, não é uma guerra que se vence simplesmente você dizendo: Satanás, eu vou pisar na sua cabeça hoje. Não, senhor. A forma de você vencer esta guerra, só existe uma forma. Paulo vai descrever a partir do versículo de número 13 e vai até o versículo de número 20, do versículo até o versículo de número 18, do versículo
13 até o versículo 18 de Efésios capítulo 6. Paulo vai falar acerca das armaduras espirituais. Quais são as armaduras? Capacete, ele vai falar sobre o escudo, ele vai falar sobre a couraça, ele vai falar sobre a sandália, ele vai falar sobre a espada, que é a palavra de Deus. E Paulo está dizendo assim à igreja de Éfeso: olha, senhores, eu sei que vocês é crente, canela de fogo, aí tem profeta, aí tem pregador, aí tem cantor, aí o fogo cai quando o culto começa, Jesus batiza com o Espírito Santo quando o povo está em joelho. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês: não se distraiam. Por que, Paulo? Porque vocês estão em uma guerra espiritual, e esta guerra só se vence com revestimento espiritual. Eu vou te explicar para você entender, trazendo assim de uma forma prática. É como Davi contra Golias. Primeiro, lá vai Saul e diz assim: ô Davi, eu vou te vestir com as minhas armaduras, que são armaduras físicas, que são armaduras que nós podemos tocar. Mas aí Davi veste e diz assim: rapaz, eu sou pequeno, eu sou franzino, nunca lutei com a guerra, não tenho condição de vencer essa batalha. Então tem uma coisa, eu tenho convicção que eu não posso vencer esse gigante Golias. Primeiro, ele tem um currículo muito grande. Segundo, ele mede mais de 2,40 m. Terceiro, é um homem muito forte, habilidoso nas armas. Ele tem habilidade com espada. Então, Saul, eu com suas armas não tenho condição de vencer. Então o que eu vou fazer? Já que eu não posso contra esse gigante, já que eu não posso contra ele, eu não vou contra ele nem com espada, eu não vou contra ele nem com escudo, eu não vou contra ele nem com lança, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Porque Davi entendia que não era uma luta física, era uma luta muito maior. Por que uma luta maior, pastor? Porque a Bíblia nos revela que Golias não desafia a Israel e a Davi, ele desafia o Deus de Israel. E o problema de Golias foi esse, porque Golias não desafiou a nação de Israel, o exército de Israel, Golias desafiou ao Deus de Israel. Aí eu disse: espera aí que eu vou te mostrar quem eu sou. Aí lá vai Davi, aquele menino pequeno, franzino, diz assim: tu vem contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E aí lá vai Davi, pega a funda, pega, mira na testa, e quando Davi joga, a Bíblia diz que bate na terra, da testa do gigante, e o gigante cai. Porque essa luta que você está, meu irmão, não é você que tem capacidade de vencer, mas o Deus que está do teu lado, ele já te deu vitória. Porque ele diz assim: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É por isso que dentro desta guerra tem dia que você não tem força para vir para a igreja. É por isso que dentro desta guerra tem dia que você não tem força para orar, tem dia que você não tem força para jejuar, tem dia que você não tem força nem para dar paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque é uma guerra espiritual, e pelo fato de ser espiritual, muitas vezes nós não temos força, e aí nós temos que pedir a Jesus força no céu. Nós temos que orar pedindo a ele força, porque todo soldado em batalha ele se cansa, todo soldado em batalha ele se fadiga, todo soldado em batalha ele desanima, todo soldado em batalha ele tem medo. Só que Isaías 40 diz o seguinte: os jovens certamente se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Porque quando nós estivermos fracos, ele vai nos fortalecer. Quando nós estivermos caídos, o general de guerra vai nos levantar. Aí Paulo diz assim: se revistam das armaduras. Por quê? Porque nós estamos em uma guerra, e numa guerra o soldado precisa estar pronto para a batalha. Olhe para mim, porque eu tenho algo forte para te dizer. Tem muito crente que está negligenciando esta guerra. Aonde é que Deus lhe deu isso, pastor? Eu vou lhe explicar. Eu estava sentado aqui, pode falar? Posso falar? Posso falar? Isso, só tem 2 crentes da igreja. Posso falar? Pode! Eu gosto assim. Quando eu estava sentado, aí eu percebi que as pessoas estão negligenciando a guerra espiritual. Nós estamos em guerra. Nós estamos em quê? Soldado em guerra não anda distraído.
distraído. Aí o crente vem para o culto em pleno domingo, mais de 20 cadeiras na igreja vazia, e ele está fazendo culto extra lá fora, batendo papo, falando de Bahia, falando de Vitória, falando de Flamengo, falando de Vasco, falando de São Paulo, porque eu só sei que na escada de porteiro tem 2 porteiros, você que é sempre de João e tem outro acompanhando, mas quando olha no público lá para fora, se eu não falar, não tem quem fale, não vai ser o pastor Wilson que está na sede, vai ser eu mesmo. Então vou dizer um negócio: o culto é dentro da igreja. Enquanto você está lá fora, você é um soldado desguarnecido, você é um soldado distraído, e o inimigo pode lhe derrubar, o diabo pode lhe passar a perna, porque soldado dentro do culto tem que estar ligado com o general para ouvir a ordem. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ouvir a voz do comandante, você tem que estar ligado com o trono. O comandante está dando a ordem e você está pensando no Bavi de amanhã. O comandante está dando a ordem, você está preocupando se é Flávio Marcos ou se é Caetano, se vai ganhar. O comandante está dando a ordem, você está procurando o Lula ou Bolsonaro. Esquece Lula, esquece Bolsonaro, esquece Caetano, esquece Flávio, esquece a Semineto, esquece Rui Costa. É tempo de você se ligar na ordem do comandante. O comandante está dizendo: prepara-te, igreja, a batalha está armada, prepara-te, igreja, o inimigo está chegando, e a igreja está lá fora batendo papo. Está preocupado com Bahia que tomou 2, está preocupado com Vitória que está na zona de rebaixamento. Esquece Bahia, esquece o Vitória, esquece a política. É tempo da igreja lembrar que a nossa casa não é terrena, a nossa casa é celestial. Diga para quem está do seu lado: vigia! Você está em guerra. Soldado em guerra anda distraído. E a mensagem que eu prego hoje foi me dada sentado aqui. O Senhor me disse: diga à minha igreja que ela está em guerra. Pelo fato dela estar em guerra, ela está distraída. Tem crente que está no trabalho e não está ligado. Às vezes eu estou no trabalho e estou orando. Aí as pessoas olham para mim: você é calado, né? Não estou calado, não. Eu estou ligado com o trono. Tem gente que está andando na rua, está ligado. Está no meio da roda de ensardecedores. Aí está escrito em Salmo 1, verso 1: porque bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, e não se detém no caminho de pecadores. Sabe por quê? Porque o crente como ele não se assenta na roda dos esclarecedores, porque o crente tem que estar ligado com a ordem do comandante. Ei, crente, enquanto você está distraído, o diabo está tentando tirar a coroa que Jesus preparou para você no céu. Enquanto você está distraído, existe uma guerra no mundo espiritual, porque Satanás quer arrancar a tua salvação, Satanás quer arrancar aquilo que Deus te deu. Aí tem crente que está parecendo as 10 virgens, 5 loucas, as 5 loucas das 10 virgens. Por que louca? Porque ela estava avisada: vocês estão em guerra, e eu vou dizer um negócio, a guerra vai acabar e o noivo vem voltar. Eu sei que ele vem, eu sei que hora ele chega, eu vou continuar na minha vida mansa aqui, negligenciando. De repente chega a meia-noite: ouve-se um clamor. Aí vem o esposo: prepara-te, aí lá vai a noiva, procura e não tem azeite de reserva. E agora? Vou comprar. Vai comprar. Quando retorna, a porta está fechada, a porta da graça está aberta, a batalha ainda existe. Não espere a porta fechar, não espere o inimigo amar uma covardia, como diz o baiano, para tentar lhe destruir. Abre os olhos espirituais, você está em guerra. Aí a Bíblia diz: o crente quando se reúne tem salmo, tem canto, tem louvor. Mas o crente quando se reúne hoje é para falar da liderança, é para falar do pastor, é para falar da roupa da irmã, é para falar do sapato do obreiro, é para falar do carro do irmão, é para falar da casa do irmão. Ei, acorda, desperta, vigia, porque nós estamos em guerra. Nós precisamos voltarmos a entender o que Paulo disse: Éfeso, você é pentecostal, mas não se muda não, a guerra continua. O adversário não desiste. O adversário pode até ver você forte, mas ele vai dizer: eu vou trabalhar para destruir. Por quê? Porque Satanás, ele vai tentar derrubar aquele que está de pé. Quem já caiu, ele vai virar as costas e vai dizer: deixa para lá, já batei esse soldado, eu vou seguir em frente. Mas quem tiver na linha de frente em pé, ele vai dizer: vou criar a armadilha para derrubar esse soldado. E tem muitos soldados nesses últimos dias que o diabo tem distraído. Quando eu estava lendo o livro Sun Tzu, Arte da Guerra, ele diz algo interessante: a melhor forma
forma de vencer uma guerra é infiltrando espiões no meio do exército inimigo. Vou te explicar. É como se o diabo infiltrasse pessoas aqui dentro para me distrair. Quando foi que surgiu isso, pastor? Começou a surgir após a Segunda Guerra Mundial, que se finalizou em 1946. Quem não se lembra da história da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial se uniu Reino Unido e Estados Unidos, juntamente com a União Soviética pelo outro lado, para invadir a Alemanha dominada por Hitler e a Itália dominada por Mussolini, e também o Japão. Foi lá que teve a tal da bomba de Hiroshima, que estava apoiando o exército de Hitler na Alemanha. Então se juntou o exército americano com o inglês, e aí criou o chamado Dia D, invadiu a Alemanha, apoiou a Hitler. Hitler se suicida juntamente com sua namorada dentro de um bunker que ele estava escondido. Só que depois da Segunda Guerra houve uma disputa entre Stalin, que era o presidente da União Soviética, que comandava através do comunismo a União Soviética, e os Estados Unidos, para ver quem era a grande potência mundial. Aí começa a tal da Guerra Fria, a guerra de informações, o poder bélico. Só que nesse processo, a Rússia, que não era mais a União Soviética, começa a infiltrar espiões dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a infiltrar espiões dentro da Rússia. Para quê? Para descobrir o segredo do inimigo. Para descobrir o quê? O diabo está doido para saber qual é o teu segredo. Tem pessoas que estão chegando perto de você para colher informações para o inferno. Tem pessoas que o diabo envia para tentar descobrir qual é os teus planos e projetos. Por isso vigia. Nem todo mundo que senta à sua mesa é Deus que está enviando. O diabo tem infiltrado dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, e às vezes dentro da igreja, porque isso é fato. Pessoas espiões dentro de guerra, para se infiltrar. Para quê? Para dizer, quando eu terminar de pregar, que nada, irmão, essa pregação não tem nada a ver, essa pregação aí é heresia. Deus é amor, ele só quer o coração. Só que minha Bíblia não chama Deus de açougueiro. Ele diz que ele quer alma, ele quer corpo, e ele também quer o espírito. Esse negócio de Jesus, vou fazer coraçãozinho pro Senhor. Não, Senhor. Ele quer o teu coração, ele quer a tua alma, ele quer teu espírito, ele quer teu corpo. Ele não quer pela metade, ele quer por completo. O Senhor da guerra, o comandante, ele está dizendo: soldado, eu preciso que você seja obediente. Por quê? Porque todo exército tem um estatuto, e todo exército tem um estatuto dizendo o seguinte: a partir do momento que você se alista e é convocado, esqueça tudo, não é mais você, agora é o exército. Você, olha para mim, vai ouvir a ordem do comandante chamado Jeová e não vai questionar. Vou falar algo forte aqui nessa noite. Tem muita gente, irmão Ivaldo, que está recebendo ordem do comandante, está questionando: por que isso, Jesus? Não gostei dessa forma, Jesus. Não tem que ser tanto jeito, Jesus. Tu é soldado, ele é o comandante, obedeça, porque ele sabe o que está fazendo na tua vida. Tu é soldado que está em batalha, tu é soldado que está em guerra, e Satanás tem infiltrado espiões. Para quê, pastor? Para te distrair. Tem muita gente dentro da igreja distraída. Hoje é a escola bíblica dominical, não vou, eu vou para o shopping. Hoje é a escola bíblica dominical, eu não vou, hoje eu vou para a praia. Hoje é a escola bíblica dominical, não vou, hoje eu vou para o rio, para a cachoeira. Todo dia vai para a cachoeira, todo dia vai para... Hoje é culto de doutrina, não posso, eu vou terminar a minha série, só falta 2 episódios. Aí o que acontece? A guerra está acontecendo, o diabo está dizendo: pode ficar aí assistindo sua série, pode ficar aí na sua praia, pode ficar aí na sua pizzaria, pode ficar aí fazendo seu sorriso, porque a guerra continua para quem está de pé. Quem está caído eu não estou nem aí, mas quem está de pé, quem está sendo caluniado, quem está sendo apedrejado, quem está sendo afrontado, é porque tu ainda está de pé. Então, se tu está sendo afrontado, fica de pé. Quem está sendo afrontado, não murmura, porque está escrito, Mateus capítulo 5, versículo 12. Jesus disse ao seu discípulo: eu tenho uma coisa para dizer para você. Diga, Jesus, eu vou dizer para vocês o seguinte: vós sereis perseguidos, vós sereis caluniados por causa do meu nome. Mas eu tenho uma outra coisa para dizer para vocês: alegrai-vos e regozijai.
deixai-nos, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, por causa do meu nome, porque assim persegui os profetas que vieram antes de vós. Crente que não é apontado, que não é caluniado, que não é afrontado, é porque tem alguma coisa errada. Porque crente, quando ele é usado por Deus, ele incomoda. Paulo incomodou a Demétrio, incomodou a Satanás em Éfeso. Então ele disse: preciso para a igreja. Mas quanto mais Satanás perseguir a igreja, diz Atos dos Apóstolos, a igreja crescia. Quanto mais Satanás perseguir a igreja, mais a igreja crescia, mais a igreja crescia, mais a igreja crescia, mais a igreja crescia, mais a igreja crescia. Porque exército forte Satanás não derruba, mas exército de Israel. Aí tem crente que está na igreja, está esperando arrebatamento, dá nada, rapaz. Ele nem lembra qual que o arrebatamento existe. Ele não lembra nem qual foi a última vez que ele leu a Bíblia. Ele não lembra que Jesus vai voltar na hora que não pensei, na hora que não imaginei. Que é para fazer como o pai de família vigiar e orar, porque não sabe o dia nem a hora. É o crente que está na batalha, mas está assim, é o soldado que está na guerra. As roupas estão caindo lá em cima, ele está achando que coisa linda. Aqui avião bonito, olha que nome maravilhoso, olha que metralhadora, olha que ponto 40. E o diabo está dizendo: esse aí está distraído na batalha, vou derrubar fácil. Está cheio de crente na igreja assim hoje. Ele não ora, vem com o culto de doutrina, chega faltando 5 minutos para tocar a campa. Ele já fica melhor, dá horário porque é para a igreja. Falta 5 minutos para levantar, falta 5 minutos para levantar. Ele não ora, ele não vai orar, não tem vontade de orar. Não tenho força, Jesus me tem coisa nenhuma, rapaz. Tu és soldado, se levanta, se ergue, porque tu vai cair no meio da estrada. Show, debate, como vocês estão entendendo? Como vocês estão entendendo o que está sendo pregado, se não vou parar. Aí então diz: reveste. Mas a gente é pentecostal, profetiza, fala em línguas, prega, canta, evangeliza, quebra asa, corta laço. Nós é crente. Reveste que ele está em guerra. Pega as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas. E o quê? O diabo arma uma cilada para crente 24 horas por dia. A história diz que lá em Éfeso, os efésios, por ser uma cidade pagã, eles convidavam os cristãos convertidos para sentar à mesa com eles. Olha para mim. Só que os crentes estavam vigilantes, dizendo: eu não posso sentar nessa mesa porque essa comida é consagrada. Aí eu me lembro de Daniel. Quando Daniel chega na Babilônia, o que é que Nabucodonosor faz? Bota esse menino que é inteligente, porque o diabo, irmão, quando ele chega para derrubar o crente, quando ele não derruba com afronta, quando ele não derruba com calúnia, quando ele não derruba com acusação, ele derruba com tal do elogio. Tem crente que acha que elogio é coisa boa. Vigia, analise sua vida. Ah, tu não me elogiou. Rapaz, tu é crente, tu é cheio de Deus, tu é fácil, tu é profeta, tu prega muito bem, tu canta muito bem. Rapaz, sua igreja é uma bênção. Tu chega lá, tá assim, agora tá uma bênção. Cuidado com o elogio. Aí o que foi que Nabucodonosor fez? Daniel, menino bonito, menino inteligente, apesar de você estar com a vida também, bota para sentar e comer na minha mesa. Daniel olhou e disse assim: isso aí é de Deus, não. A voz do meu Senhor eu conheço. Ô mestre, me desculpa, mas eu não vou poder comer na tua mesa. Tu vai comer o que? Eu vou comer folha. Mas tu vai ficar muito magro, menino. Não, rapaz, porque a comida que o homem dá, ela pode até engordar, mas depois dá indigestão. Mas a comida que Jesus dá, que Deus dá, é uma comida que a gente se alimenta e não fica fraco, fica forte. Aí Daniel entendeu o mistério, deixou o manjares do rei e começou a comer a comida de Jeová. E quando ele comeu a comida de Jeová, que foi comparar aqueles que se assentavam na mesa com Daniel que comia folha, olharam e disseram: a tua aparência é melhor do que a dele, porque a comida que Deus nos dá é uma comida que fortalece, é uma comida que edifica, é uma comida que restaura, é uma comida composta por inúmeras vitaminas que levanta. Aí eles não foram iludidos pelo elogio. Aí o povo dizia lá em Éfeso para os crentes convertidos: ô rapaz, vamos lá em minha casa, vai ter um churrasco hoje regado a picanha e Coca-Cola, vai ter um bode assado lá, bora, só vai ter um pagodinho, só vai ter um reguinho lá, vamos lá para casa, vai ter uma cervejinha, né? Você tomava, você sabe como é que é. Aí lá vai o crente: rapaz, a gente tem que ser social. Aí vai sentar na mesa de Satanás, vai ouvir o que
mas eu não fiz nada de errado. Mas observe, quando você senta na mesa de ímpio, que você se levanta dela, você sai com peso. Por quê? Porque Deus não te chamou para ser misturado. Deus te chamou para ser separado. Aí você senta misturado, quando levanta, você sente diferente. Aí Éfeso não entendeu. O que acontece 90 depois de Cristo, 30 anos depois, 30 anos depois que Paulo escreve essa carta, temos Jesus saindo de Patmos, diz a João: escreve a igreja que está em Éfeso, diga que é uma igreja abençoada. Eu tenho visto o quanto esta igreja é uma igreja dedicada, é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, é uma igreja abençoada, só que tem deixado o primeiro amor. E eu tenho outra coisa para dizer, mas assim, é uma igreja que se tornou religiosa. Se tornou o quê? A igreja de Éfeso deixou de ser uma igreja espiritual e se tornou uma igreja religiosa. Tudo que era feito religiosamente. Como assim? Vinha para o culto dia de terça, não para ouvir a palavra, porque era na religião dele. Vinha para o culto dia de quinta, não porque queria dar e receber de Jesus, é porque era da religião dele. Vinha para a escola bíblica dominical, não para aprender de Jesus, porque ele era professor, porque ele estava com muita falta. Vinha para o culto de domingo, porque ensinaram que dia de domingo é dia de crente estar na igreja. É religioso. Olha para mim, crente quando vem para a igreja, ele tem que saber por que vem. Não é simplesmente por uma liturgia da Assembleia de Deus em Camaçari, de ter culto terça, quinta, domingo à noite, escola bíblica dominical pela manhã. Não, você tem que vir, porque aqui você veio para amar a Deus e para receber proporcionalmente dele. Então vem para cá adorar, não por religiosidade. Éfeso ainda era uma igreja aparentemente boa, mas por dentro estava vazio. Era aparentemente abençoada, mas por dentro já estava caída, já não tinha mais força para nada. Aí Jesus chega e diz a João: escreve a igreja que está em Éfeso, que não ouviu o conselho de Paulo, no capítulo 6 da carta aos Efésios. Diz a ela: eu tenho visto a tua força, que não suportaste os nicolaítas. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor, que abandonaste as primeiras obras. Jejuar, orar, estar cultuando, estar adorando em espírito e em verdade. Então arrepende-te. Por quê? Porque se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro, o castiçal que fazia iluminação, que trazia vida sobre aquele tabernáculo, sobre aquele templo. Eu tirarei o Espírito de Deus que simbolizava o candelabro, que trazia a luz no meio das trevas, no meio de nós, se vocês não se arrependerem. Aí ele diz assim: ao que vencer, dar-lhe o direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Aí o que Jesus está dizendo à igreja: vocês não ouviram o conselho de Paulo, não vigiaram na batalha e estão caídos, mas estão derrotados, mas perderam uma batalha, mas a guerra ainda dá tempo de reverter. Então, soldado, seja alimentado outra vez pela palavra. Eu não oro mais, se levanta e vai continuar a guerra. Eu não jejuo mais, se levanta e vai continuar a guerra. Eu não sei mais porque vou da igreja, vou porque o pastor tem que me ver. Não, se levanta e volta ao primeiro amor, porque senão ele retirará dos vós, no meio de vós, o seu candelabro. Aí diz a Bíblia que Jesus diz a João, diz a eles: levantai-vos, retornai-vos, regressai-vos, arrepender-se, voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque se eles não voltar, eles vão sucumbir. Mesmo em Efésios, tenho recebido uma segunda carta, diz um certo historiador chamado Nicolaítas. Ele diz o seguinte: que depois de ano, a igreja de Éfeso não ouve, não se arrepende, não entra na batalha, e aquela igreja desaparece da terra. Mas antes que você desapareça como igreja da terra, se levanta soldado, diga para quem está do seu lado: vamos ficar de pé comigo, vamos ficar de pé comigo. Se levante, literalmente se levante, vamos ficar de pé comigo, porque lugar de soldado não é prostrado, lugar de soldado é atento. Soldado prostrado não vê batalha, soldado prostrado não tem visão, soldado prostrado não tem espada, soldado prostrado não tem escudo.
Soldado prostrado não tem capacete, soldado prostrado não tem couraça, soldado prostrado não tem sandália, soldado prostrado não tem espada. Quem é que tem espada? Levante para mim, eu quero ver sua espada. Eu quero ver a espada do soldado. Soldado tem que andar com espada. A espada pode até não ser física, ela pode até não ser feita de papel pela sociedade bíblica do Brasil, mas a espada, se não tiver fisicamente, ela tem que estar aqui para responder a todo dardo inflamado do maligno contra a sua vida. Cadê os soldados que vão estar alerta, que vão estar atentos, que vão estar vigilante? Porque eu vou finalizar com a história de Gideão. 32 mil se dispõe, 28 mil retorna. A Bíblia diz que fica cerca de 10 mil ficam disponíveis para a batalha. Mas quando chega no meio do rio, a Bíblia diz que mesmo 10 está disponível, não estava pronto. Não adianta ter vontade e não ter preparação. Não adianta querer e não ter preparação. Lá vai 10 mil. Aí o Senhor diz assim: hoje Deus leva para o rio, porque tem 10 mil, mas 9.700 estão despreparados para a batalha. Lá vai Deus leva. Aí vai todo mundo distraído. Bora tomar banho. Aí 300 estavam assim, atento, esperando o inimigo vir na espreita. Crente no campo de batalha não anda distraído com a beleza da natureza. É por isso que o hino da harpa diz o seguinte: passarinhos pelas flores querem encantar, são tão terrestres e esplendores, mas contemplou meu lar. Por quê? Porque tem gente distraído com aquilo que está vendo, está distraído com a casa que tem, está distraído com o carro que está na garagem, está distraído com o olerite da empresa que paga muito bem, que dá um cartão de alimentação maravilhoso, está distraído com as promessas daqueles que dizem que vão ganhar no dia 6 de outubro, mas a única promessa que eu, Elimando Trem, é que Jesus vai voltar e pode ser antes de 6 de outubro e vai me levar para morar no céu. Essa promessa eu confio, esta é a única que eu tenho certeza que vai se cumprir. Promessa de político pode passar, mas a promessa que ele fez, ela não vai passar, ela não vai acabar, ela não vai terminar. Qual é a promessa? Eis que eu vou preparar a morada, mas se eu for, voltarei para buscar o meu exército outra vez, e quando eu vier, eu levarei vocês comigo. Não vai ficar ninguém para trás, porque comandante que é comandante não deixa o seu exército para trás. Então Jesus está dizendo à sua igreja do Parque Verde 4 nessa noite: eu quero levar todos os meus soldados. O comandante está dizendo: quando a trombeta tocar, porque trombeta era sinal do exército se reunir para a batalha. Quando a trombeta de Jeová, de Jesus tocar, ele está dizendo aos soldados da igreja do Parque Verde 4: igreja minha, eu não quero deixar ninguém para trás, eu quero levar todo mundo comigo. Quem quer ir para o céu? Quem quer acompanhar o comandante? Quem quer acompanhar o comandante? Deixa eu ver quem quer acompanhar o comandante. Deixa eu ver. Você quer ter mesmo? Você quer mesmo? Ou está iludido com o campo de batalha? Ou está iludido com as belas flores? O comandante está dizendo: a guerra está acabando, a batalha está acabando, mas ainda não acabou. Então fica vigilante, porque o comandante vai tocar as trombetas através dos seus anjos. A igreja se reunirá e diante da sua direita: fique bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação dos séculos. Quem vai morar no céu? Quem vai? Vamos cantar mais 212 da harpa cristã. Vamos cantar 212, porque nós somos um soldado forte, nós somos um exército poderoso, porque o general de guerra está do lado da igreja. O inimigo pode até ser expulso, mas o nosso general